turminha do terceiro ano, tudo bem com vocês, meus amores? Tia Cleide hoje trouxe para vocês a nossa terceira aula de valores. Olha que conteúdo que eu gosto demais. Trabalhar os valores, hein? Eu sei que vocês também gostam. Então vamos lá conhecer hoje o nosso conteúdo. Nós hoje vamos falar de prudência e respeito. Vamos entender o que é ser uma pessoa prudente. O que é prudência? Eu não lembro o que é prudência. Vamos saber hoje. Você é uma criança que tem respeito pelas pessoas, respeito com você, respeito com o local que você vive? Também vamos estudar hoje. Mas antes de nós começarmos a trabalhar nosso conteúdo, nós vamos ouvir uma história bem legal. A força do exemplo. Por quê? Para você ser uma criança prudente, para você ser uma criança que tem respeito, você tem que ter esses exemplos. Então, vamos conhecer uma das histórias de exemplos. A força que o exemplo traz na vida de vocês. Como é importante você ter um exemplo dentro de casa para você seguir. Então, vamos lá? Nós temos aqui essa historinha, certo? E vamos conhecer esses personagens. Um dia, Senhor Carlos levou seus 2 filhos ao circo. Pronto, eu já começo a historinha. Eu já identifiquei, mesmo antes de eu ler aqui a historinha, que eu tenho um circo. Então, vamos ver a nossa história. Será que a minha história tem alguma coisa a ver com palhaço? Será que a minha história tem alguma coisa a ver com magia? Nós estamos falando de circo. Bom, eu posso trazer todos esses questionamentos, mas nós estamos trabalhando os exemplos. Então, nós vamos ver o que aconteceu no circo que trouxe para mim um ensinamento que passou a ser exemplo. Vamos lá? Diego tinha 6 anos e Pedro 9. Pronto, eu já conheço esses 3 personagens. O seu Carlos, o Pedro, que tem 9 anos, e o Diego, que tem 6 anos. Aí ele fala, eles estavam muito felizes por irem ao circo, em companhia do pai, a quem tanto admiravam. Olha só, por que essas crianças admiravam tanto o pai? O pai era exemplo, então, né? O pai é exemplo. Então, eles admiravam demais esse pai. E aí, chegando ao circo, o senhor Carlos dirigiu-se à bilheteria para comprar os ingressos e viu uma placa com os seguintes dizeres. Criança até 5 anos paga meia entrada. Está aqui, ó, escrito na bilheteria, certo? Só que o seu Carlos não tem nenhuma criança de 5 anos. Ele tem o Pedro e o Diego, um de 6 e 9 anos. Aí ele chegou. Quando chegou a vez do seu Carlos, quando ele chegou ao caixa, ele falou, eu quero 3 entradas inteiras. E aí a moça na bilheteria olhou para ele, deve ter visto as crianças que estavam com ele, né? E aí ela fala o seguinte, o bilheteiro, muito surpreso, perguntou ao seu Carlos, quantos anos tem o menor? O seu Carlos disse-lhe que Diego tinha 6 anos. O bilheteiro caiu na gargalhada e disse, o senhor poderia ter comprado meia entrada. Eu jamais saberia que ele tem 6 anos. Olha só, gente. Olha o que o bilheteiro está falando. Ele, o seu Carlos, ele respeitou aquele cartaz, certo? Por isso que as crianças o admiravam tanto. Era o respeito que ele tinha. Se ele sabia que o cartaz dizia que somente crianças até 5 anos pagavam meia entrada, ele não ia fazer isso, entendeu? Ele teve o respeito pelo local que ele estava visitando e seus filhos também, porque ele não estava, né, mentindo para eles. E aí o bilheteiro caiu na gargalhada. Tá? Por que será que ele fez isso? Aí o seu Carlos disse, muito sério, respondeu ao bilheteiro. Bom, o senhor não saberia, mas ele saberia. A preocupação do seu Carlos não era pagar menos para entrar no circo. Era ser justo. Ele respeitou também a presença dos seus filhos, não falando uma mentira. Que aí o bilheteiro falou, esse menor, se você não tivesse dito nada, tinha vendido a meia entrada. Mas aí o que é que o seu Carlos disse? Mas você não saberia, bilheteiro, mas eu, os meus outros filhos saberiam. Então,
já não seria, é a falta de respeito, é a mentirinha que acabaria atrapalhando, né, aquela criança, porque a criança aprenderia o quê, gente? A mentir. E mentir é feio, né? Já dentro do circo, as crianças estavam muito contentes e se divertindo muito. Parabéns ao seu Carlos e aos filhos, né, que foram ao circo e que eles falaram, né, gente, é a verdade para o bilheteiro. Diego, além de feliz, estava muito orgulhoso, pois naquela tarde pôde presenciar uma importante lição ensinada na prática pelo seu pai. Gente, pronto. Agora eu pergunto para vocês, que lição foi essa que o Diego aprendeu com o seu pai? Pai que eles admiram demais. Será que o pai dele é um pai prudente? É um pai que respeita? É um pai zeloso? Todas essas características podem sim ser atribuídas a seu Carlos, mas a admiração que o Diego teve foi o quê? Porque o pai dele não mentiu, respeitou o bilhete que estava escrito lá, crianças de 5 anos, paga meia entrada. Viu que o seu filho menor com 6 anos, ele poderia ter mentido, mas ele fez o certo e não mentiu. E a admiração pelo pai ficou ainda maior, pois aprendeu que, mesmo podendo levar uma pequena vantagem, seu pai deu um verdadeiro exemplo de como devemos fazer as coisas certas. Ah, tia, mas isso é bobeira, não tinha nadinha ele ter falado que o menino só tinha 5 anos, ele é tão pequeno. Certo, mas esses pequenos detalhes fazem toda a diferença. E fez, porque isso só fez com que o Diego admirasse mais ainda seu pai. É um bom exemplo a ser seguido, viu? É o poder do exemplo. Da mesma forma que não gostamos de ser enganados, nós não devemos enganar ninguém. Da mesma forma que não queremos perder, não devemos ter atitudes que façam com que os outros percam. Diego e Pedro aprenderam para toda a vida que, mais do que conselhos ou ensinamento, o que vale mesmo é o exemplo praticado no dia a dia. Por mais que o papai e a mamãe lhe dê vários exemplos ou vários conselhos e ensinamentos, eu tenho certeza que tudo que você sabe de bom, tudo que você pratica no seu dia a dia de positivo, são exemplos do que você tem em casa. Não é isso, crianças? Então, parabéns para vocês que agem como o pai como o seu Carlos, que age como o Diego, né, e como Pedro. E agora já trabalhamos essa historinha bem legal sobre o poder do exemplo. Nós vamos trabalhar o que agora? A prudência. Será, gente, que você é uma criança prudente? Tia, mas eu nem lembro o que é prudência. Então, vamos lá, vamos saber, vamos lembrar, vamos recordar. Prudente. Prudente é aquele que age sempre com moderação e procura não cometer erros, pois busca fazer as coisas de forma correta e justa. O pai das crianças foi um homem correto? Foi um homem justo? Então, o pai das crianças, seu Carlos, é um homem prudente. Não é isso, crianças? É um exemplo para tentar não cometer erros. Tia, mas a gente comete erros todos os dias. Certo, nós cometemos erros todo dia, mas o que vale é você corrigir os erros que você está cometendo. Não é você nunca cometer erro, mas você reconhecer que você fez errado e tentar corrigir. Quem tem o hábito de se precaver, de que se prepara de maneira antecipada, é precavido. Você já até ouvido falar isso, né? Nossa, aquele homem é muito, aquela mulher é muito precavida ou precavido. E o que é precavido? É o sujeito prudente que está sempre preparado para as dificuldades. Ah, o pneu do carro furou, mas o papai tem um step que está bonzinho, porque o seu pai é um homem precavido. Ele se protegeu antecipadamente antes que acontecesse. É o mesmo que nós estamos fazendo agora, no período da pandemia, usando máscara, álcool em gel. Estamos, né, nos precavendo do que vai acontecer. Ajuda e respeita todos que estão ao seu redor. Uma pessoa prudente, ela sempre ajuda, ela sempre respeita os que estão ao seu redor.
Eu trouxe aqui esse momento de brincadeira. Porque, gente, aqui é uma brincadeira onde tem que haver respeito. Senão você perde a sua paciência, lembra da paciência que nós trabalhamos na aula passada, e acaba empurrando o coleguinha da frente que pode cair. Respeitar a sua vez, a hora de brincar. Seja uma criança prudente, que respeita todos ao seu redor. Atravessar a rua na faixa de pedestre obedece a todas as regras de trânsito. A pessoa prudente faz isso. Não atravessa a rua de qualquer jeito, não sai correndo de dentro de casa. Você que mora próximo à avenida, cuidado para quando sair de casa não sair correndo de uma vez, viu? Sempre tem um carro, uma moto, uma bicicleta que pode, né, acontecer um acidente. Então, vamos sempre passar na faixa de pedestre e prestar atenção se vem carro de um lado ou do outro. Cumprir com nossas obrigações diárias, como, por exemplo, ir à escola. Nós não estamos podendo ir à escola fisicamente, mas a escola está chegando para você na sua casa através das nossas aulas virtuais, das aulas online, não é isso? E assim a gente consegue fazer as nossas lições de casa e assistir nossas aulas virtuais. Nós temos aqui exemplos das crianças que estão assistindo a aula, né, e fazendo as atividades em casa, nas aulas remotas. Saber o momento certo de falar e ouvir durante as tarefas de grupo. Não tem como você estar no grupo estudando e todo mundo falando ao mesmo tempo. Não tem. Então, a pessoa prudente, ela sabe o momento certo de falar, sabe o momento certo de ouvir. Por quê? Porque quando você vai trabalhar em grupo, você tem que respeitar o coleguinha que está do seu lado. Ah, tia, eu não concordo. Concordar é outra coisa. Lembra também que nós falamos sobre a paciência, sobre a compaixão, não é isso? E é por isso que nós estamos falando agora de prudência e respeito. Saber olhar se alguém necessita de ajuda. O prudente, ele tem esse olhar para saber se a pessoa está precisando de ajuda, mesmo que a pessoa não chame, não esteja chamando você, mas você vai lá e ajuda. Ó. Aqui eu dei esses exemplos, mas são todos os tipos de ajuda você pode, tá bom, gente? Eu dei esses exemplos aqui, mas vocês podem ter outros. Quando fazemos as coisas com cuidado e sensatez, pensamos bem antes de tomar qualquer atitude, nós estamos agindo com prudência. Ele está desde o começo falando da prudência que nós temos que ser como cautelosos, que é pensar antes de agir, pensar antes de falar. E aí, com isso, a gente conquista a confiança de todos. Com certeza, esse menininho, para aprender a andar de bicicleta, ele teve que confiar no pai dele. Porque o pai dele foi um pai prudente, que deu passo a passo, teve cuidado para ele não cair no início. Então, é disso que nós estamos falando. É essa confiança, esse cuidado, é o cuidado na hora de falar, não falar sem pensar, tá, meus amores? E aí, ele traz mais um questionamento, mais um ensinamento sobre prudência. Prudência é uma de nossas mais importantes virtudes. Nós já falamos de várias virtudes, trouxe mais essa hoje para vocês, que é quando nós somos prudentes, nós temos paciência, da aula passada, lembra a paciência da aula passada? Respeitamos os outros, principalmente convivemos bem e muito mais feliz. Se você é paciente, se você é uma pessoa prudente, se você tem compaixão e amor próximo, você sempre vai ter um bom convívio com todos ao seu redor. Não somente com as pessoas da sua casa, tá? Mas com toda a sua vizinhança. Agora nós vamos falar do próximo conteúdo, que é o quê? Respeito. Você respeita a opinião dos outros? Você respeita como o outro é? Se ele é bem diferente de você, você respeita a opinião que não é igual à sua, você respeita o espaço onde você vive, o momento da pessoa quando ela não quer brincar ou falar. Você é uma criança que respeita? Vamos saber um pouquinho mais, ó. O respeito é um dos valores mais importantes do ser humano e tem grande importância na interação social. Olha só, gente, quando ele fala que o respeito é um dos valores mais importantes dos seres humanos, mas gente. Em todo lugar tem que ter respeito. Respeito para poder entrar na sala de aula. Respeito para não falar junto com a professora quando ela está explicando. Respeito para não atrapalhar o coleguinha durante a lição de casa. Respeito ao seu material escolar. Então, tudo é respeito, gente.
E aí ele fala que tem grande importância na interação, ou seja, aquele convívio com outras pessoas, interagir, falar, participar do que está acontecendo ao seu redor. O respeito impede que uma pessoa tenha atitudes reprováveis em relação à outra. Se eu não respeito o meu colega, eu vou acabar brigando e discutindo com ele. Se eu empurro o meu coleguinha na fila, eu estou desrespeitando ele. Então, eu não vou ter uma boa convivência. Por isso que o respeito é importante. Uma das importantes questões sobre o respeito é que, para ser respeitado, você precisa saber respeitar. O que, em muitos casos, tristemente, isso não acontece. Para eu ter respeito, né, para alguém me respeitar, eu tenho que respeitar o próximo também. Independente de raça, cor, religião, tá, gente? Respeito é sentir-se bem comigo mesmo. É saber que eu sou único e valioso, que eu me amo, que eu sou muito importante para a minha família, que eu sou muito importante para as pessoas do meu convívio. Então, é sentir-se bem também. Você tem que se respeitar acima de tudo. Respeito é saber que os outros também são valiosos, não só eu. Eu sei que eu tenho o meu valor, mas todas as pessoas do meu convívio, meu próximo, também têm o valor deles, tá? E eu tenho que respeitar isso. Ah, mas eu não gosto muito daquele coleguinha. Mas você respeita ele e você passa a admirar o seu colega e ter respeito por ele. Parte do autorrespeito é conhecer as minhas qualidades e é cuidar do corpo. Olha só, conhecer as minhas qualidades é cuidar do meu corpo. Então, você tem que se cuidar. E quando eu falo cuidar do corpo, não é só o que a Mônica está fazendo aqui, não. Aqui é porque eu trouxe a ilustração bem engraçadinha para vocês saberem que é importante praticar atividades físicas, mas a sua higiene pessoal também é muito importante, principalmente no período que nós estamos passando. Respeitar não significa concordar em todas as áreas com outra pessoa. Ah, tia, eu só vou ter respeito se eu concordar, mas eu não quero concordar com ela. Mas também não é falta de respeito. Você pode ter sua opinião. O que você não pode é você atacar a opinião da outra pessoa. Então, mas significa que você não deve discriminar ou ofender a pessoa por causa da sua forma de viver ou suas escolhas, desde que essas escolhas não causem dano ou desrespeito a outros. E aí nós temos, olha, esse aqui é um exemplo de respeito, né? Olha, o respeito, ela traz o quê? A boa convivência. Respeito é bom e todo mundo gosta. Essa aí é uma frase que todo mundo conhece, né? Quando você ouça muito aqui, menina, respeito é bom e todo mundo gosta. Eu gosto mesmo, mas para eu ter respeito, né? Alguém ter respeito por mim, eu tenho que respeitar primeiro. Um beijo, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que vocês tenham entendido que é prudência. Se você é uma criança prudente e uma criança que respeita tudo. Eu sei que vocês respeitam porque vocês são crianças nota 10. Então, um beijo e até a nossa próxima aula. Tchau!